muitas vezes, Nietzsche revela isso em cartas, ele chegou a pensar, ou algumas vezes pelo menos, ele chegou a pensar em tirar a própria vida, né? Em abreviar isso que seria o trajeto de um eu sem uma sustentabilidade física digna desse eu civilizado. Mas, num certo momento, Nietzsche vai se dando conta que tem alguma coisa de errado nesse pensamento. E o que ele percebe, em última instância, é que o próprio eu, esse eu tão civilizado, tão formal e estruturado, ele, na verdade, era o produto de uma cultura doente. E ele acaba identificando uma parte desse eu com um modo de operar do nosso cérebro. E o cérebro é parte do nosso sistema nervoso. Por que eu digo isso? Porque quando Nietzsche vai atrás de médicos, ele percebe que nenhum médico da época, pelo menos, isso se dá em 1879, 1880, nenhum médico da época dá conta da sua doença, né? E, no entanto, eles detectam alguma doença dos nervos em Nietzsche. E Nietzsche começa a perceber que, na verdade, o que tem de mais saudável nele é o próprio sistema nervoso, né? E que, sim, talvez parte do cérebro seja uma parte doente, né? Como, de fato, é constatado pelas dores que o acometem. Mas essa própria parte do cérebro é identificada por Nietzsche como uma produção cultural, uma produção histórica. Então, ele, Nietzsche, tem parte do seu cérebro, que é parte do seu sistema nervoso também, produzido culturalmente, né? Como, aparentemente, sendo a parte mais elevada, mais civilizada da humanidade nele, esse eu Nietzsche, né? Esse eu Nietzsche, professor, filólogo, e ele começa a perceber que é justamente esta parte que nega o que há de mais interessante no próprio sistema nervoso e no corpo intenso do Nietzsche, né? Então, Nietzsche percebe que tudo está invertido, que os valores em relação ao pensamento, em relação a isso que se chama de eu, ou até de alma, e em relação ao corpo, estão invertidos. E ele vai, na verdade, investir numa outra via. Ele vai dizer: o meu sistema nervoso é inteiramente saudável, né? O que está doente em mim é essa parte cerebral chamada eu, produzida por uma cultura decadente. Então, Nietzsche, que pensava em suicidar o corpo a partir de um eu supostamente normal, inverte e percebe que esse eu é uma anormalidade, esse eu não tem nada de centrado, ao contrário, se há alguma coisa de excêntrico em Nietzsche, é o eu Nietzsche, né? Que é algo que vem de fora, é algo que vem do exterior. É um pedaço de linguagem, como ele mesmo diz, um pedaço de gramática. Esse eu, então, é que deve ser subjugado. Melhor ainda, esse eu é que deve ser suicidado. Nietzsche, então, resolve definitivamente desconstruir essa subjetividade mórbida que se apoderou de um corpo intenso, para fazer desse corpo um corpo submisso, um corpo moribundo, que sustentava de modo capenga um eu supostamente normal. Então, ao contrário, Nietzsche vai dizer: nós precisamos conquistar, eu preciso conquistar a coesão de um corpo intensivo em mim, que não de um corpo orgânico visto por essa medicina, por esse saber atual, por esta cultura atual, que detecta no corpo um mecanismo funcional orgânico. Há uma dimensão muito mais intensa
interessante, real e consistente que produz o próprio corpo, né? E Nietzsche, então, começa a investir cada vez mais nisso. Isso que ele já fazia desde o início da sua obra, com o nascimento da tragédia no espírito da música, né? Com esse espírito dionisíaco que ele buscava tanto retomar, né? De alguma maneira ele já praticava, mas aí, nesse momento da crise, do auge da sua doença, isso se torna premente. E ele diz assim, é preciso ser médico de si mesmo. A única saída é eu me tornar médico de mim mesmo, porque os médicos também estão doentes, né? E quem é médico de si mesmo, quem é capaz de ser médico de si mesmo, é o contrário de um doente. Mas, para que ele chegue a perceber isso, é preciso, então, esta percepção de que existe um inimigo nele, né? O pior inimigo que nós temos, todos nós, né, é alguma coisa introjetada em nós, a serviço de algo que não diz respeito imediatamente à afirmação e à intensificação da nossa vida. Esse inimigo se chama eu. Esse inimigo se chama sujeito. Esse sujeito moderno, esse eu moderno, essa consciência moderna é um preposto de poder que só retorna em função de uma produção social, de uma maquinação social. Então, esse eu, o tempo inteiro alimentado, desde bebê, ele já é construído em nós, pela família, pela escola, pelas instituições, né? E depois, por nós mesmos, que nos engajamos num processo de compensação. E a gente investe nesse eu, nessa autoridade, né? E a gente passa a desejar de modo intencional, a gente passa a lutar por nossa vida, por nossos valores, por nossas ideias, mas quem está lutando, num certo sentido, é esse inimigo em nós, né? Que destrata o nosso corpo intensivo em prol de um corpo organizado, que destrata nosso pensamento afirmativo em prol de uma racionalidade, que destrata a nossa afetividade ativa em prol de um uso moralista das paixões, né? E, então, Nietzsche resolve se desconstruir desse ponto de vista, do ponto de vista do seu corpo orgânico, do seu eu racional e a afetividade moral que ele já vinha há muito tempo desconstruindo, desconfiando dessa moralina que acomete a humanidade, né, como um meio de sobrevivência do tipo enfraquecido, né, para prolongar sua vida fraca e covarde. Ele, que já vinha desconfiando da moral, né, desconstrói inteiramente, então, não só essa moral, mas também essa corporalidade orgânica submissa e essa racionalidade que representaria uma instância mais real ou superior à própria vida intensa em nós. E ele faz, então, um investimento inverso, né? Nesse sentido, ele, em vez de buscar a saúde de um corpo funcional e organizado, de uma medicina que estava a serviço de outros poderes inconfessáveis, ele vai em busca da produção de um corpo coeso e intenso. Em vez de buscar adequar-se à racionalidade da academia e dos valores estabelecidos por uma cultura que tinha virado um conceito, porque aprisionada pelo Estado, né, não era mais uma cultura viva, em vez de fazer isso, ele vai em busca ou investir num pensamento realmente afirmativo do devir e do acontecimento, e não mais um pensamento que nega a priori o devir e o acontecimento como razão de conhecimento. Então, ao contrário, ele busca um pensamento afirmativo, a coesão do pensamento, assim como a coesão do corpo. E, ao mesmo tempo, unindo corpo e pensamento numa vontade de potência, numa potência que tem um desejo imanente, que não carece de um objeto exterior, né? Sabendo que, no fundo, é isso que retorna e nos faz cada vez diferentes de nós mesmos a cada ato do existir. Então, esse retorno da potência que diferencia
né? Esse retorno dessa maneira de existir que é inteiramente afirmativa do ponto de vista do pensamento e ativa do ponto de vista do corpo e intensiva do ponto de vista do desejo. É esse modus operandi que Nietzsche inventa para si como critério seletivo e ético de uma vida cuja estética é a de um grande vivente. Nietzsche, então, inverte aquilo que os valores dominantes denominam como doença, né? Ele diz isso é sintoma de um fluxo de morbidez, né? É preciso reconquistar uma outra coisa, uma grande saúde. Mas como ele faz isso? A partir da sua saúde frágil, a partir da fragilização do seu sistema nervoso, por uma cultura que provoca, que coage, que investe na fragmentação e no rebaixamento da vida. Nietzsche reencontra a sua saúde, mesmo que frágil, como uma potência móvel, né, se movendo entre o elemento que faz ver a vida do ponto de vista mais baixo, aquilo que há nela de mais elevado, e o que há de mais elevado do ponto de vista mais baixo, né? Do ponto de vista mais baixo, o que há de mais elevado, e do ponto de vista mais elevado, o que há de mais baixo. E a questão é jamais se fixar num desses pontos, porque isso seria doença, isso seria decadência. Por isso ele se diz o contrário de um doente, porque ele é capaz de se mover nesses elementos e fazer uma operação crítica móvel, né, mudando os pontos de vista. E com essa mobilidade, com essa flexibilidade, com essa plástica, com essa estética, então ele é capaz de saltar e ver-se de fora, ver-se de cima, ele, Nietzsche, com seu eu e com seu corpo orgânico, mas também ele, Nietzsche, com seu sistema nervoso intenso, criando um corpo coeso e um pensamento afirmativo, e a própria cultura que o envolve, né, num movimento que chamaríamos, a partir da década de 70, de 60, de movimento de contracultura, né? Nietzsche já fazia isso lá em 1870, 1880, né? Nos anos 70 e 80 do século XIX. Enfim, é uma maneira muito interessante de a gente perceber o que é retomado em nós, o que retorna em nós. Nós achamos sempre que a gente retoma a nossa vida, né, quando a gente vence o caos, quando a gente vence aquilo que nos desorganiza, né, quando a gente vence aquilo que nos desestrutura, né, e reconquista a forma, né, de uma verdade ou de uma normatividade. Em Nietzsche, ao contrário, o retorno dessa formalidade é o retorno da morte em vida. É o modo como a gente se joga fora, é o modo como a gente se suicida em vida. É como o eu suicida, o corpo intensivo, os afetos ativos e o pensamento afirmativo. Então, e esse eu como um inimigo introjetado em nós, produzido em nós a partir de uma produção social, de uma máquina social de produção, de circulação, de consumo, né? Então, é um modo muito interessante, né? Como ele faz da sua doença, dos seus males, um uso inteiramente outro, né? E a partir daí, dessa saúde frágil, ele produz uma grande saúde. A partir desses males, ele produz forças interessantíssimas. A partir dessas negações, ele encontra a afirmação imediata da vida que bebe direto da fonte. Então, é uma história muito interessante, né, que realmente faz saltar o nosso olhar para fora da nossa cultura e da nossa bolha de época, né? Porque como Nietzsche consegue sair desse buraco, desse atoleiro, né, ainda mais reiterado, não só pelas instituições médicas, mas por todas as outras instituições estabelecidas,
né, afirmando dele que ele seria um excêntrico, que ele seria um doente, que ele seria um deslocado, que ele precisaria disso, precisaria daquilo, quando na verdade ele tinha um excesso de encosto nele introjetado. E é dessa maneira que ele desconstrói, então, aquilo que, no fundo, atrapalhava a sua vida. O que atrapalhava a sua vida? A sua consciência, a sua má consciência, o seu eu demasiado estruturado, a sua normalidade, a sua suposta centralidade que não passava de uma excentricidade. Então, Nietzsche consegue reverter os valores que já estavam invertidos e retomar o trilho de uma vida extraordinária, ativa, afirmativa e criativa. Então, essa é a grande lição, ao meu ver, disso que acontece a Nietzsche e do modo como ele usa esses males que o acometem.